estar trazendo a mensagem, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar com as nossas vidas, ó Deus. Porque nós te adoramos, ó Deus. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Precisamos estar perto de Ti, ó Deus. Oh, Santo Espírito, toma as nossas vidas, toma a direção, ó Deus, e faz o Teu querer, Senhor. Oh, Senhor, Tu és santo. Tu és poderoso, ó Deus. Declare Ele assim. Esteja sobre nossas vidas, nossos corações nesse momento. Eu não tenho dúvida que você, como eu, pode sentir a presença do Senhor através desta ministração. Do louvor que foi entoado ao Senhor nesse momento. Tenho convicção dentro do meu coração que você aí na sua casa, como eu, pode sentir a presença de Deus e pode adorar o único que é digno de ser adorado, de ser engrandecido, de ser exaltado. Eu quero ler com você, nesse momento, a palavra do Senhor, que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1, que diz assim: Quando acabou de instruir seus discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntar: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem,
os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ou os que usavam roupa fina estão nos palácios reais? Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderarão dele. Pois todos os profetas e leis profetizaram até João. Se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Paizinho, esta é a tua palavra. E o Senhor sabe, Pai, que nós precisamos ouvir a tua voz, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Por isso eu te peço, Senhor, tenha liberdade para ministrar a tua palavra no nosso coração. Esta é minha oração a ti, em nome de Jesus. Eu vou falar um pouquinho nessa noite sobre identidade. Aquilo que te identifica ou que verdadeiramente descreve quem você é. Esse é o momento da nossa nação em que eu vejo as pessoas à procura de uma identidade. Afinal, poucas pessoas sabem quem verdadeiramente elas são ou o que verdadeiramente elas são. Muitas pessoas, eu acredito que neste momento de confronto, estão em dúvida até mesmo quais os seus princípios, quais as suas atitudes, e por que não dizer qual a sua identidade. Esse é o momento em que nós estamos em um confronto interno dentro do nosso coração, tentando entender as coisas ou tentando explicação para alguma coisa. E eu vejo até muito sermão do homem tentar explicar alguma coisa. Na verdade, identidade é aquilo que nós somos de verdade, muito mais do que aquilo que as pessoas dizem, ou muito menos aquilo que as pessoas querem que sejamos. É claro que, se nós olharmos para as pessoas, nós vamos ter por elas um padrão imposto, e satisfazer as pessoas é muito difícil. Talvez nunca consigamos nos adequar aos padrões que as pessoas existem de nós. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos cheios de dúvidas, cheios de preocupações e, por que não dizer, cheios de oscilação de comportamento. Hoje nós estamos felizes, amanhã nós estamos tristes, hoje
nós queremos ganhar o mundo, amanhã uma simples palavra nos derrota, uma simples palavra nos rebaixa, uma simples palavra nos coloca em xeque. Tem dias que nós parecemos estar prontos para lidar com tudo, para enfrentar o coronavírus, para enfrentar os distúrbios, para enfrentar os problemas da economia. Mas tem dia que a gente parece estar frágil o suficiente para ser derrotado por uma simples formiguinha, ou por que não dizer, por uma fala de uma pessoa que a gente nem conhece, ou uma reportagem, ou até mesmo uma explicação errônea de alguém. A verdade é que nós vivemos em confronto constante com a nossa identidade, porque segundo a linha de psicanálise behaviorista, o ser humano ele é existencial, ele vive com os seus confrontos existenciais constantes. E nenhum dos homens de Deus estiveram longe disso. Se nós olharmos para as Escrituras, claro que este pensamento da linha analisada pela oscilação de sentimento ou pensamento do homem, a Bíblia está cheia de pessoas como eu e você, que oscilam o tempo todo em seu pensamento, que oscilam o tempo todo em suas crenças e que precisam entender qual é a sua identidade, que precisa ou assumir uma identidade ou entender qual é a sua identidade. Se nós olharmos para o texto, nós vamos entender que o texto está falando de João Batista, dos maiores homens que já existiu na face dessa terra. Para mim, João Batista é um divisor de águas na história do cristianismo, porque ele põe fim a um período de 400 anos do silêncio de Deus, trazendo a voz profética a uma humanidade que estava completamente depravada no pecado. Nós estamos falando de um homem que surge como um profeta após um período de 400 anos que Deus havia se calado com a humanidade. Nós estamos falando de um homem que desafiou tudo e todos, de um homem que pregou a verdade a todo custo. Nós estamos falando de um homem que era exemplo em sua conduta. Nós estamos falando de um homem que nasceu no meio de uma família sacerdotal, mas que preferiu viver no meio do deserto para não se corromper com o sistema da sua época. Nós estamos falando de um homem que foi diferencial em tudo, ao ponto de Mateus capítulo 3 identificar as suas vestes, identificar o seu comportamento. Um homem que foi comparado com o próprio Cristo em Mateus capítulo 16. Um homem que foi comparado com o próprio profeta Elias. E se nós tratarmos somente sobre o período dos profetas, nós vamos entender que Elias era admirado, era honrado e reconhecido por todos os homens. Até então, ninguém havia sido comparado com Elias. Elias foi o leão que rugiu contra o sistema de Acabe, que não se vendeu a nenhum dos princípios de Jezabel, que desafiou os profetas de Baal e Azera e os venceu. 850 profetas derrotados por ele. Está aí a identidade de um grande homem de Deus, mas que era ser humano como eu e como você. Eu vejo nesse texto 3 realidades que identificam João Batista, 3 retratos de João Batista em 3 perspectivas diferentes. Uma primeira perspectiva, uma primeira lente, um primeiro binóculo para que fique
muito mais fácil para você, que identifica João Batista, é o binóculo do próprio identificador, ou seja, de um homem que havia perdido a sua identidade, de um homem que não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, de um homem que estava num confronto tão grande, interno, ali, dentro do seu coração, que ele chega a questionar aquilo que ele mais acreditava. Este grande herói bíblico, chamado de João Batista, é um homem como eu e você, exposto às mesmas fraquezas e às mesmas oscilações, a mesma perda de identidade minha e sua. Ele chega a dizer no versículo de número 2, para os seus discípulos procurarem Jesus, Tiago e André, e perguntar para Jesus se ele era verdadeiramente o Messias. Meus irmãos, João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel, prima de Maria. João Batista recebeu a presença, o preenchimento do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe, como diz a Bíblia Sagrada. João Batista cresceu tendo a consciência que o primo dele era o Messias, sabendo propriamente da história dos reis magos que foram visitar, vendo a conduta do menino chamado Jesus. Nós sabemos que Jesus assume a identidade somente aos 30 anos, mas nós sabemos que a vida dele foi de total dedicação a Deus. E João Batista era uma testemunha ocular da vida de Cristo. Agora, João Batista não está entendendo nada do que está acontecendo. Ele não está compreendendo a sua própria identidade, ao ponto que ele chega a dizer: por favor, meus discípulos, eu estou aqui preso na prisão de Herodes, porque eu declarei o pecado do tetrarca. Agora eu preciso que vocês se dirijam até Jesus para perguntar se ele realmente é o Messias. Se nós olharmos para o próprio João Batista, tentando traçar o seu perfil neste momento, nós vamos entender que João Batista estava em um confronto interno. Nós vamos entender que João Batista estava em um conflito dentro do seu coração sobre a sua própria realidade, aquilo que ele mais queria, e o momento que ele estava vivendo dentro de uma prisão, completamente decepcionado, simplesmente por dizer a verdade, por anunciar a verdade vinda de Deus aos homens. Nós, seres humanos, não somos diferentes de João Batista. Nos momentos de confronto, nos momentos de afronta, nos momentos difíceis, a primeira coisa que nós fazemos é questionar aquilo que está à nossa volta, ou até mesmo questionar aquilo que nós mais acreditamos. A grosso modo, com o olhar humano para esse texto, nós vamos entender que João Batista estava debaixo de uma injustiça, que João Batista estava frustrado porque até então ele tinha feito tudo certo, mas o preço da sua própria convicção nesse momento era doloroso, era sofrimento, era angústia e decepção. Nos momentos de decepção, nos momentos de confronto, nos momentos de angústia, não é de se espantar quando nós nos encontramos como João Batista. Não é de se espantar quando o nosso coração triste, angustiado,
começa a confrontar a nossa fé, começa a confrontar aquilo que nós mais acreditamos, começa a confrontar a nossa razão e as nossas próprias ideologias. E eu quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, que nós somos seres humanos e nós não estamos isentos de passar pela mesma perda de identidade que João Batista passou. O próprio Deus compreende as nossas fraquezas, compreende as nossas debilidades. E mesmo as nossas debilidades não são pressupostos para abandonarmos a nossa crença. Porque uma coisa é verdade nesse texto: João Batista está em confronto, mas ele não abandona Jesus Cristo. Ele quer uma prova de que Cristo, Jesus, realmente era o Messias. É comum nas nossas vidas questionarmos, queremos uma explicação. O que não é comum é querermos justificar os nossos erros, querer justificar as nossas fraquezas por causa dos momentos difíceis que estamos passando. O que não é comum é abandonar a nossa fé por causa dos nossos confrontos internos. O que não é comum é virar as costas para Jesus, é virar as costas para o nosso Deus. Esse texto deixa bem claro que João Batista está em confronto, que João Batista está confuso, mas ele não abandona Jesus Cristo, muito pelo contrário, ele pede explicações. O próprio Jesus lhe dá as respostas que ele precisa. Talvez eu não tenha as respostas que você precisa, talvez eu não tenha as respostas que você quer, talvez o seu pastor, talvez o seu líder não tenha essas respostas, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo tem as respostas para os nossos confrontos internos. Jesus Cristo tem as respostas para o nosso conflito interior. Jesus Cristo tem as respostas para as nossas verdadeiras necessidades. Agora, não utilize as suas dúvidas como pressuposto para abandonar Jesus. João estava em confronto, mas ele simplesmente pede explicações. Perca de identidade. O próprio João Batista, se olharmos para ele perdeu a sua própria identidade, mas ele não utilizou isso como pressuposto para perder a sua fé ou para abandonar Jesus Cristo. Se nós utilizarmos outras lentes para olhar para esse texto na perspectiva de uma identidade, nós vamos entender que a multidão que ali estava reconhecia João Batista. Eu quero agora descer a você a identidade descrita pelas pessoas. Jesus olha para João Batista, olha para os discípulos, olha para a multidão que ali está. E no versículo 7 ele começa a dizer à multidão: o que vocês foram ver no deserto? E ele mesmo responde: um caniço agitado pelo vento. Eu quero te dizer que por mais que você pense que as pessoas não te identificam, que as pessoas não te percebem, que passa desapercebido diante das pessoas as suas atitudes, eu quero te dizer que as pessoas estão sempre nos lendo. E se você é um cristão principalmente, você é vitrine para as pessoas. Se você é um líder, esta responsabilidade aumenta. As pessoas reconheciam João Batista como um verdadeiro profeta. A conduta de João Batista o precedia. As pessoas o identificavam como um homem de Deus. Responda para você mesmo nesse momento:
Quem é você para os homens? Quem é você para as pessoas que você conhece? O que as pessoas que você conhece costumam dizer a seu respeito? Responda para você mesmo nesse momento. Quais têm sido as suas atitudes? Qual tem sido a sua conduta diante dos homens? Se a sua esposa, se o seu esposo, se os seus filhos fossem escrever a sua biografia, o seu autorretrato, como eles te descreveriam? João Batista era reconhecido como homem de Deus. João Batista era reconhecido como homem temente a Deus. João Batista era reconhecido como um profeta. Nós precisamos ser identificados pelas pessoas como homens de Deus, como homens de uma conduta moral irrepreensível, como profetas de Deus para esta nação. O mundo está cheio de maus exemplos. O mundo está cheio de pessoas com uma conduta errônea. O mundo está cheio de pessoas que nos decepcionam o tempo todo. Pessoas que deveriam servir para inspiração. Pessoas que deveriam servir como exemplo. Mas infelizmente decaem em sua conduta moral. Entristecem a nação. Entristece a liderança, entristece a própria família. Que você defenda o seu nome, que o seu nome seja um nome benquisto entre as pessoas, que as pessoas reconheçam a sua verdadeira identidade como um servo de Deus, como uma serva de Deus, como um homem irrepreensível, como uma mulher honrada entre as pessoas que convivem com você. E para encerrar esta palavra, uma terceira perspectiva, um terceiro binóculo que descreve João Batista nesse texto, são as próprias perspectivas descritas por Jesus. Jesus fala de João Batista como ninguém. No versículo de número 7, ele afirma que ele era um caniço agitado pelo vento, que ele era um homem simples, que não precisava de roupas finas para ser reconhecido. Versículo de número 9, Jesus Cristo afirma que ele era um profeta. Versículo de número 10, Jesus Cristo diz que ele era um mensageiro de Deus para trazer as boas novas aos homens. E nas entrelinhas desse texto, no versículo de número 10, Jesus Cristo deixa claro que João Batista tinha uma missão e que ele estava cumprindo esta missão. Por Jesus, agora, João Batista é identificado como um profeta, como homem enviado de Deus à terra, como homem simples em suas atitudes e como um caniço agitado pelo vento. A palavra caniço aí é iveri, e essa palavra no original descreve um caninho, como se fosse uma cana mesmo, muito resistente, que ela deitava-se com o vento e não se quebrava. Utilizando a simbologia do caniço original, com o Iveri e Avé, Jesus Cristo está dizendo que João era um homem resistente. João era um homem forte. Quando Jesus Cristo descreve o vento aí, ele não utiliza o pneuma, que é utilizado também para espírito, mas também para vento. Ele utiliza um vocábulo hebraico muito conhecido, que
próprio Deus utilizou lá no Gênesis, através da vida de Moisés, o Ruá. Sabe o que Jesus Cristo está dizendo? Que João Batista era o mensageiro de Deus, João Batista era o profeta, e João Batista era um homem governado pelo Ruá, pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero encerrar esta palavra dizendo para você, meu querido e amado irmão, que o Messias descrito nesse texto é o próprio Deus, nosso Salvador. Ele está dizendo que João Batista é um homem governado pelo Espírito Santo de Deus. Responda aí nesse momento, dentro do seu coração: quem é você para Deus? Quem é você para Jesus Cristo? João Batista é descrito por Deus, pelo próprio Cristo nesse texto, como mensageiro de Deus, um homem governado pelo Espírito Santo. E você, meu querido irmão? E você, minha querida irmã? Se Deus fosse escrever no papel neste momento, qual é a sua identidade? Como você é identificado? Como Deus te identificaria nesse momento? Como Jesus Cristo te descreveria? Talvez você esteja muito preocupado com o que as pessoas pensam de você. E você até mesmo se esqueceu de que a sua verdadeira publicidade, uma palavra muito comum nos nossos dias, precisa ser descrita por Cristo. Você precisa ser bem visto pelo Criador dos céus e da terra. Você precisa ser reconhecido pelo Criador dos céus e da terra. Aí no seu lar, ou onde você estiver com o seu smartphone nesse momento, assistindo este culto,